Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. E para esta noite, eu gostaria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículos de 31 a 37. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, versículos de 31 a 37. Diz-nos assim a palavra de Deus: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgava. E, admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E você diz amém. Amém. Meus irmãos, este milagre aqui, curiosamente, está registrado apenas no Evangelho de Marcos. Uma informação importante a fim de iniciarmos sobre o texto que lemos é dizer o seguinte: este homem aqui, ele não era mudo. E por que este homem não era mudo? O versículo 32 diz que ele falava com dificuldade. Mas se você olhar o versículo de número 35, ou seja, 2 versículos depois, vai perceber que alguma coisa extraordinária acontece, que ele começou a falar perfeitamente. Diante disso, poderíamos perguntar assim: o que foi que aconteceu nos versículos de 33 e 34, que este homem que falava com dificuldade no 32, você perceberá que ele começa a falar perfeitamente no 35. O que foi que aconteceu entre estes versículos? Note que o propósito de Jesus era restabelecer a fala deste homem. Mas antes tinha que tocar onde se originava o problema. Isto é, nos ouvidos.
Eu quero aqui, esta noite, apresentar 3 lições neste texto. E para apresentar estas 3 lições, eu preciso ficar no texto. Eu preciso obedecer à ordem do texto. E por isso vou falar um pouquinho sobre esse texto, mas de forma expositiva. Isto é, versículo a versículo. O primeiro versículo que lemos, você perceberá que Jesus ele está saindo dos territórios de Tiro e de Sidom, e ele está indo até ao mar da Galileia, só que pelos confins de Decápolis. Essa palavrinha Decápolis que aparece aí, significa um conjunto de 10 cidades gregas, 10 cidades gentílicas, cidades estas que ficavam fora do controle de Israel, a leste do Jordão, que era governado por Roma. Poderíamos dizer que esse espaço aqui era uma região de gentios. E quando o escritor cita aí a expressão Mar da Galileia, esse mar aparece com 3 nomes diferentes, mas como se referindo ao mesmo mar no Novo Testamento. Aqui vai aparecer como Mar da Galileia, mas pode ser que você encontre um outro texto que vai falar sobre Mar de Tiberíades, ou até mesmo Lago de Genezaré. Era um espaço extenso de água doce que ficava ao norte de Israel. Note que o escritor, no versículo 31, ele se preocupa em apenas localizar os personagens, para que eu e você, quando lêssemos esse texto, a fim de entender a história deste homem, primeiramente, nós pudéssemos verificar onde é que ele estava. O versículo 32 diz que trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Outra versão vai dizer, falava com dificuldade, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. A primeira grande informação, nesse segundo versículo que estamos tratando, é que este homem não foi até Cristo por decisão própria, mas ele foi trazido. Note a expressão, e trouxeram-lhe. Então aqui nós vamos perceber neste versículo, que este homem, ele não era mudo, porque o texto diz que ele falava com dificuldade, mas ele era gago. A gente não sabe o que significa essa expressão gago nesse texto, se é o mesmo sentido de gagueira, a gagueira que entendemos ser nos dias de hoje. Mas nós vamos perceber que depois que foi curado, o texto diz que ele começa a falar perfeitamente, ou em outra versão, desembaraçadamente. E isso pode ser um indício de que esse homem não era surdo de nascença. E se isso for verdade, talvez ele desenvolva esta doença no curso da sua vida, quem sabe quando era criança, quando ainda não havia desenvolvido as habilidades da fala. Todos nós sabemos, meus irmãos, que para se desenvolver as habilidades da fala, se faz necessário a audição. A habilidade fala de nós desenvolvermos o que vamos falar por meio daquilo que ouvimos. Então, sendo assim, se ele fosse um surdo de nascença, então como não desenvolveu as habilidades da fala, então ele deveria ser mudo, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que esse homem era mudo, mas que falava com dificuldade. Então nós temos aqui o quê? Um homem surdo, mas que falava com dificuldade. E aqui, meus irmãos, nesse versículo que eu li, nós temos 2 expressões
e 2 pontos aqui nós podemos entender o que o narrador começa a escrever. Esses 2 pontos é tão interessantes que, dependendo de quem olha, vai perceber um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que alguém com um bom coração conduziu este homem até Jesus. Ele não foi sozinho, ele não foi porque decidiu ir por conta própria, ele foi porque trouxeram-lhe. Esse é um ponto positivo. O negativo é que quando eles chegam perto de Jesus, eles apresentaram a Jesus um método, uma forma, uma maneira, um caminho, um jeito, para que o milagre acontecesse. De tanto eles ver o que Jesus fazia e os milagres que operavam, quando chegaram diante de Jesus, chegaram apresentando um método pelo qual eles gostariam que o milagre acontecesse. E qual foi o método que eles chegaram apresentando a Jesus? Jesus, estenda as mãos. Mas note, meus irmãos, que Jesus nesse texto, ele diz sim para o milagre e não para o método. O método que Jesus usou, presbítero Hudson, para fazer o milagre acontecer na sua vida, talvez seja diferente do método que ele vai usar para fazer o milagre na vida do pastor Ranieri. O método que Jesus se utiliza para fazer uma coisa ou outra, não é igual em todos os casos. Mas eles diante de Jesus, e de tanto ver Jesus estendendo as mãos sobre os doentes, que eles chegaram diante de Jesus, esqueceram de pedir a cura para o homem, e já chegaram apresentando um jeito, uma forma, uma maneira, um método para que o milagre fosse realizado. Deus tem diversos tipos e maneiras, e formas, e métodos, de fazer o milagre acontecer na sua vida. Jesus está dizendo aqui esta noite sim para o milagre, e isso já basta. Agora não importa o jeito, a forma, a maneira, o método que ele vai usar. O importante é que quando você lê o fim da história, você percebe que Jesus falou um sim para a vida desse homem, e ele pode dizer um sim aqui esta noite para a tua vida. Jesus disse não ao método apresentado e querido pelos amigos do surdo, mas disse sim para o milagre. Isso está no versículo 32. Eles queriam que Jesus estendesse as mãos. Segundo Reis capítulo 5, Deus disse não à maneira como Naamã queria ser curado. Deus disse não para ele. Talvez ele queria ser curado por meio de uma palavra mágica do profeta, mas o profeta sequer saiu de sua casa para recebê-lo. Talvez ele queria de uma forma mais fácil, do jeito dele, por meio de uma troca, por meio de presentes, por meio de ouro, mas o profeta sequer recebeu ele, sequer saiu de casa. Porque Deus faz o milagre, mas não do jeito que eu quero e do jeito que você quer. Eu queria muito trabalhar no Bradesco, era um sonho que eu tinha. E eu me lembro que com 32, 33 anos de idade, eu tentei entrar, deixei um currículo, e a moça olhou para mim e disse: o senhor já está com a idade um tanto quanto avançada. Eu fiquei preocupado. Meu Deus, 30 e pouco, idade avançada. Ela não deixa eu explicar. É que nós temos aqui um sistema de trainees, e nós pegamos até 28 anos de idade. Eu queria entrar, trabalhar ali,
mas do meu jeito, da minha forma. Fui para casa triste, decepcionado. Cheguei em casa, comentando com a minha esposa, ela disse: ora ao Senhor. Deus pode dizer sim para o seu milagre, mas não do jeito que você quer. E algum tempo depois, uma empresa me chamou para trabalhar e eu fui. E ninguém perguntou qual era a minha idade, eu fui. E por incrível que pareça, essa empresa prestava serviço de terceirizada para o Bradesco. E eu entrei dentro do Bradesco terceirizado. Eu falei: Jesus, eu já estou dentro, mas eu não quero ser terceirizado. Eu quero ser daqui, Senhor, porque tudo aqui é melhor. Tudo é melhor. E eu orei ao Senhor, eles gostaram tanto do meu serviço que me efetivaram. Talvez o que você esteja querendo, Deus já disse que vai te dar. Mas para de querer apresentar o jeito, a forma, a maneira e o modo como Ele tem que te dar. Jesus está dizendo que vai te abençoar. Não importa o jeito, a forma e o método. Saia daqui com esta palavra aqui esta noite. Jesus disse não ao desejo da multidão. Talvez o desejo da multidão fosse querer ver quem era o felizardo que foi escolhido para receber uma bênção tão grande no meio da multidão. E Jesus, indo para o meio da multidão, retirou uma pessoa que ali estava. Mas quando ele retira a pessoa que ali estava, ele afasta esta pessoa da multidão. Jesus diz não ao desejo da multidão, porque Jesus queria tratar com este homem surdo de forma particular, de canto, de lado, sem que ninguém estivesse presente. Entendeu por que Jesus tirou você um pouquinho do lado? Entendeu por que Jesus está afastando você de uma multidão? Porque está chegando a hora da sua bênção. Provavelmente a multidão queria testemunhar de perto sobre quem seria o escolhido para receber o milagre. Mas Jesus os separou da multidão, porque nem sempre todos os milagres foi operado no meio da multidão. O seu talvez não será operado no meio de todos. Fica tranquilo, ele talvez não vai fazer o milagre na frente de todos, para que todos vejam, mas todos vão ficar sabendo, todos vão ouvir o que Deus fez na sua vida e porque Ele te retirou da multidão. Ele disse não ao desejo da multidão. Jesus também disse não, se fosse nos dias de hoje, ele diria não à Comissão dos Direitos Humanos. Por que Jesus diria não? Porque pelo menos 3 observações aqui nesse texto devem ser analisadas. Que se alguém lhe dissesse nos dias de hoje que tal ser humano foi tratado assim, os direitos humanos iria acusar Jesus de humilhação. Primeiro Jesus colocou os dedos nos ouvidos deste homem. Se não bastasse a própria pessoa com os dedos no ouvido, já é, nos dias de hoje, e para nós mesmos, diante de alguma coisa, falta de higiene. Agora imagine uma pessoa que não tem nada a ver com a outra, colocar os dedos nos ouvidos de uma pessoa. Segundo, Jesus cuspiu e fez lodo. Terceiro, depois que ele põe os dedos nos ouvidos do homem, depois que ele cuspiu, ele pegou aquele lodo, aquela saliva, e tocou com os dedos na língua desse homem. Imagine o que faria a Comissão de Direitos Humanos nos dias de hoje. Iria repudiar Jesus, iria falar um monte contra Jesus, iria acusar Jesus. Jesus, quem sabe, poderia ter até mesmo preso. Mas a saliva na cultura romana e judaica era considerado como tendo propriedades curativas.
Jesus, quando faz alguma coisa para a multidão, para o teu vizinho, para o teu parente, pode ser considerado falta de higiene, escândalo ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu descobri que quando Jesus faz algo, Ele sabe o que está fazendo. Ei, Jesus sabe o que está fazendo com você. Jesus sabe o que está fazendo na tua vida. Tudo que está acontecendo não é porque o controle remoto caiu da mão do Pai, não. Ele sabe o que está fazendo. Jesus disse não ao método do uso de linguagem de sinais. Como é que você fala com uma pessoa que é surda? Se não por intermédio de um grupo ou de sinais, libras. Porque para falar com um surdo, e ele entender o que você está falando, precisa-se do uso de linguagem de sinais. Mas por favor, acompanhe meu raciocínio, versículo 34. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, isso é, abre-te. Jesus olhou para o céu. Por que Jesus olhou para o céu? Olhou para o alto, olhou para o Pai. Jesus não olhou para cima, para o alto, para o céu, para o Pai. Não olhou para não dizer que ele era incapaz de curar esse homem, mas ele olhou para o céu para mostrar para o homem que o próprio homem era incapaz de conseguir a cura por si só. É por isso que às vezes a gente olha para o céu, e a gente deveria andar olhando para o céu, porque quando você olha para o céu, você está dizendo que por si só, você é incapaz de receber alguma coisa, e que você precisa da graça e da misericórdia dEle. Por 30 segundos consegue olhar para cima aqui esta noite? Talvez você vai encontrar um grande impedimento, de forma que não vai conseguir avistar as nuvens, as estrelas, o dia escuro. Mas se você olhar em suas orações, em sua vida, você estará mostrando para você mesmo, que você por si só não tem capacidade de conseguir nada, se não for com a ajuda do Todo-Poderoso. E saiba de uma coisa, o Todo-Poderoso está aqui esta noite, para voltar com você para a tua casa, neste lugar. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do monte, pastor. Não, o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Levante as suas mãos assim. Jesus é especialista em abrir o que está fechado. Você recebe esta palavra esta noite? Jesus é especialista em abrir o que está fechado. Está fechado hoje e agora, mas Ele é especialista e Ele pode abrir o que está fechado aqui esta noite. Jesus sabia o local exato onde estava o problema deste homem. O problema deste homem não estava na boca, mas sim nos ouvidos. Porque o milagre, quando aconteceu primeiro nos ouvidos, desencadeou o que estava amarrado na boca. Então Jesus sabe o lugar exato onde é que está o seu problema. Você pensa que sabe o local, a origem, e quando a gente tenta por si só, a gente vai tentando interromper no meio do caminho. Mas já viu a expressão, quando você não corta o mal pela raiz, o que acontece? Jesus sabe onde fica a raiz. Você não. É por isso que a gente tem que entregar tudo para Ele. Ele sabe, Ele conhece o local, a região, onde tudo isso que está acontecendo na tua vida originou.
E a palavra profética de Cristo tem que ser nessa região onde tudo começou, para que não desencadeie mais o que já começou e está terrível para você tentar arrumar. Jesus está dizendo: para de falar palavras, ou para de fazer tentativas à toa. Entrega os teus problemas e confia em mim, porque eu sei a região, o local exato em que somente uma palavra minha pode estancar o problema e Deus chegar com a solução na tua vida. Certa vez meus filhos estavam brincando em cima da cama, e de repente, na brincadeira, o André foi lançado ao chão, quebrou o braço, levamos ao hospital. Repita comigo: Jesus conhece o local exato. Foi tirado 3 raios-x e não se descobria o porquê que o menino sentia tanta dor no braço. E todas as vezes que a gente ia no hospital, eles tiravam o raio-x e não conseguia localizar. Ia com uma banda no braço e o menino continuava com dor. Mas um dia, eu e a minha esposa decidimos fazer uma oração. Senhor, se ele de fato quebrou, mostra o local exato. Estávamos em um hospital aqui próximo da região da Paulista, e naquele dia, naquela hora, o melhor médico daquele hospital, o especialista em fratura, estava ali. E quem atendeu o meu filho? Esse médico. Mas atendeu porque eu sou bom? Não. Atendeu porque a gente fez uma oração. E ficamos tristes que o menino caiu, quebrou o braço, tivemos que fazer uma viagem. E esse menino, depois de 3 tentativas com gesso do braço, foi para essa viagem chorando de dor. E a gente voltou e não aguentava mais. Quando a gente fez uma oração e voltou no hospital, pegamos este homem especialista. Ele tirou um raio-x e disse: olha, eles estavam tirando o raio-x no braço, na região errada. E ele tirou mais aqui em cima. E ele viu que o braço da criança foi quebrado aqui em cima e não embaixo. E o médico diz assim: mãe, o que aconteceu com o seu filho hoje foi um milagre. E minha esposa disse: por que um milagre? Ele disse assim: porque exatamente na região onde o seu filho quebrou um braço tinha um cisto. E se ele não quebrasse o braço exatamente na região onde foi quebrado, nunca a gente ia descobrir o cisto no braço dele. O Deus que conhece o teu endereço, o Deus que sabe onde você mora, onde você congrega, qual é o teu telefone, conhece o local exato. E Jesus está dizendo aqui esta noite: Efatá, abre-te. Ele é especialista em abrir o que está fechado e localizar a região certa. Você pode levantar as mãos e adorar o nome do Senhor esta noite. Efatá é a transliteração grega de uma palavra aramaica que em sua forma imperativa quer dizer abrir. A segunda lição que eu queria deixar aqui esta noite é que você não precisa usar palavras mágicas, estrangeiras ou diferentes, acreditando que elas têm poder sobrenatural para solucionar qualquer tipo de problema. Você precisa entender que não são as palavras que são mágicas, que você pode utilizar e fazer um milagre na vida de alguém. Você tem um Deus todo-poderoso que é autor da tua vida. Efatá não é uma palavra mágica, especial, uma palavra como abracadabra, ou um tipo de mantra que você sai dizendo, ou ainda uma palavra de ordem, que contém
poder capaz de abrir tudo que está fechado na vida de uma pessoa? Não, efatá não é uma palavra dessa. Jesus usou a expressão efatá, transliterada do aramaico, apenas para dizer abre. Não adianta a gente ficar aqui com historinha que não tem, é só isso. Ele queria dizer abrir e usou a expressão efatá, ponto final. Há um costume equivocado hoje, de tentar sacralizar palavras gregas, hebraicas e aramaicas, achando que essas palavras têm poder sobrenatural. Essa palavra efatá significa apenas abre-te. E como significa em português? Abre-te. O poder não estava em efatá, na palavra aramaica que Jesus usou, mas em Jesus que proferiu a palavra. O ouvido deste homem se abriu, não porque ele falou uma palavra estrangeira, aramaica, misteriosa, mágica, poderosa, diferente, não. Foi porque ele estava diante de Jesus, e quem falou esta palavra foi o Senhor. E se você crê, Deus está falando aqui esta noite. Levante a mão. Quando Jesus fala, o que está fechado se abre. Quando Jesus fala, o que está aberto, fecha. Quando Jesus fala, o que está doente, sara. E o que está sarado fica doente, porque é Ele que falou. Quando Jesus fala, o que vive morre. E o que morre, ressuscita. Não tem poder em palavra aramaica, hebraica ou grega, não tem abracadabra aqui esta noite, não. Aqui tem a palavra do Mestre, a palavra do meu Senhor, e Jesus está abrindo o que está fechado aqui esta noite. O fato do escritor Marcos explicar uma palavra, quando essa palavra é tomada emprestada de um outro idioma, é absolutamente normal no texto de Marcos. Quer ver alguns exemplos? Marcos 3,17, ele disse Boanerges, que significa filhos do trovão. No próprio evangelho de Marcos, só que no capítulo 5, versículo 41, ele disse Talita cumi, que significa menina, te digo levanta-te. Em Marcos 7,11 ele disse corbã, que é uma oferta ao Senhor. E Marcos 14,36 ele diz Abba, que é uma palavra estrangeira que significa pai. Em Marcos 15,34, no mesmo livro de Marcos, ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem palavra mágica. Não tem abracadabra. O que tem aqui esta noite é o nome poderoso de Jesus. Versículo 35. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibiam, tanto mais o divulgavam. Jesus não pede aqui. Jesus aqui ele manda, ele ordena. E aqui existem mais surdos do que esse personagem. Eu vou mostrar para vocês mais surdos do que esse. Eu vou mostrar para vocês um grupo de surdos que não era esse personagem, que está dentro do texto. E qual é esse grupo de surdos, pastor? Está aqui, ó. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse. Mas o que é que esses homens fizeram? Mas quanto mais Jesus proibia, mais eles faziam o quê? Divulgavam. Nós temos dois grupos de surdo aqui. O surdo fisicamente, e aquele surdo que a gente diz que o pior surdo não é aquele que não ouve, é aquele que não quer ouvir. Versículo 37.
e admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Essa declaração é uma declaração que está registrada no livro do profeta Isaías. Ele sempre gostou de dizer isso: alguém vai vir aí, e este alguém tem poder de fazer ouvir os surdos e falar os mudos. E a terceira grande lição que eu queria deixar aqui esta noite é essa: tudo o que Jesus faz é bom. Tudo o que Jesus faz é bom. Qual é o resultado? 3 perguntas. Qual é o resultado que se pode obter de alguém quando esse alguém vai falar com um surdo, se não for por intermédio de linguagem de sinais? Ou seja, a forma que o surdo possa entender o que está falando. Qual é o resultado? Nenhum. Só que quem estava falando era Jesus. Segundo, esse homem não podia ouvir, mas quando ele de fato ouviu, ele não ouviu a palavra de alguém, ele não ouviu a palavra de um pastor. Quando ele pôde ouvir, ele não ouviu um pastor, ele não ouviu um bispo, ele não ouviu um sacerdote, não era um apóstolo, não era um simples profeta, não era um representante que veio em nome de Deus, era o próprio Deus falando com ele. Ele não ouvia. Por que não ouvia? Porque não queria ou porque não podia? Porque não podia. Mas quando ouviu, porque pôde, quem ele ouviu foi nada menos, nada mais do que Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, tudo o que Jesus faz é bom, mas teve uma coisa na vida deste homem que Jesus não fez. E se ele não nasceu surdo, como acreditamos, então alguma coisa aconteceu no percurso da vida, que lhe pegou de surpresa. E esta coisa que foi feita, não sabemos quem foi que fez, se era natural ou era espiritual, essa surdez e essa dificuldade de falar. Mas o texto diz que o que Jesus falou, desfez o que foi feito. Ou seja, a prisão da língua se desfez. Jesus é especialista em desfazer o que foi feito. Teve uma coisa aqui que Jesus não fez. Ele já encontrou Jesus com aquilo feito, mas Jesus é especialista em desfazer o que foi feito. Existem coisas ruins que nos sobrevêm, que não sabemos quem fez e quando fez, mas Jesus é especialista em desfazer. Toda palavra que começa com des, D-E-S, antes da palavra, significa que é o contrário daquela palavra. Ânimo, desânimo. Fazer, desfazer. Nós não sabemos quem foi que fez o problema neste homem, mas ele encontrou alguém que tinha poder de desfazer o que foi feito. E se você ler 1 João 3,8, e se quem fez nesse homem foi o diabo, foi as trevas, foi o inferno, ele encontrou quem ele jamais queria que encontrasse, aquele que tem poder de desfazer o que foi feito, porque está escrito: o Filho de Deus veio desfazer as obras do diabo. Nós temos 2 tipos de surdez aqui e eu termino. A surdez como doença física, é o caso do principal personagem do texto. Segundo, a doença como sendo intencional, seletiva.
Jesus olhou para eles, depois que fez o milagre, disseram para todos que estavam ali: ó, não conte para ninguém o que eu fiz aqui. Por que Jesus disse isso? Porque estava próximo da morte dele, e ele não queria antecipar as coisas. Então ele estava dizendo: ó, não conte a ninguém. Mas o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Versículo 36. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais Jesus proibia, mais eles divulgavam. Jesus, diante de um ouvido fechado, ele abriu os ouvidos. Diante de uma língua presa, ele soltou a língua. E diante de uma fé obstruída, ele desobstruiu o caminho que levava à fé daquele homem. As 3 lições aqui hoje foram estas. Primeiro, sim para o milagre e não para o método. Segundo, não existe palavras mágicas. Se você tem comunhão com Deus, é só adorar e glorificar a Ele que o milagre de Deus acontece. Terceiro, tudo que Jesus faz é bom. Aparentemente, no presente, o agora pode ser ruim, mas no final vai ver que tudo que Ele fez ou permitiu acontecer foi muito bom na sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Hebreus 3:7 e 8. E Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Sabe o que é que Jesus queria que acontecesse ali com aquele homem? O único local, a única região pela qual a palavra de Deus poderia ser ouvida, era a região dos ouvidos. E este homem estava com os ouvidos fechados. Jesus fez o que? Abriu. A língua dele estava presa, porque primeiro a gente ouve a palavra, e depois que ouve a palavra desce do coração, vai para a mente, nós professamos o nome do Senhor. A língua dele estava presa, mas Jesus soltou a sua língua. Primeiro ele abriu os ouvidos para ele ouvir a palavra, depois ele soltou a língua, porque a língua estava presa, não podia glorificar o nome do Senhor. E terceiro, a fé estava obstruída. O que Jesus fez? O caminho para que ele chegasse à fé era o ouvido e a boca. Jesus fez o quê? Abriu os ouvidos, soltou a língua e desobstruiu o caminho que levava à fé. E é o que Jesus quer fazer aqui esta noite. Aonde está uma pessoa aqui nesta noite que ouviu esta palavra, infelizmente até hoje esteve com seus ouvidos fechados, a sua língua presa, mas Jesus quer desobstruir o caminho do ouvido que produz o que a boca vai pronunciar, que é o nome do Senhor, para que Ele te receba e para que você seja salvo no último dia. Quem aqui não é um servo de Deus? Quem aqui não é um crente em Jesus Cristo e gostaria aqui esta noite de entregar sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos. Aonde está uma pessoa aqui esta noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Olhe aí do seu lado direito, do seu lado esquerdo, veja se tem alguém deseja entregar sua vida para Jesus. Jesus é especialista em abrir o que está fechado, soltar o que está preso e desobstruir o que está obstruído. Se não tem ninguém, que Deus abençoe. Eu quero orar com você agora. Pode continuar tocando. Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eu ministrei a Tua palavra aqui esta noite, Senhor. Ó Deus querido e eterno, Tu és Deus que tem poder de fazer todas as coisas.
Tu és o Criador de tudo, Senhor. E eu sei que o Senhor está presente aqui nesta igreja. Abençoa os teus filhos. Faz eles ouvirem esta palavra. Depois de ouvirem essa palavra, renderem glórias o teu nome com a sua boca. Porque eu sei que o caminho de obstrução, que é a fé, esse caminho entre o ouvido e a boca foi desobstruído. O Senhor abriu o que estava fechado. O Senhor deu voz a este homem e permitiu com que ele tivesse fé. E todos daquela região se maravilharam do grande milagre do Senhor. Porque ali tinha um surdo natural, físico, mas o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Não é aquele que não pode, é aquele que não quer ouvir. Mas faça esse teu filho querer aqui esta noite, e eu sei que a nossa vida será de bênção e de vitória. Abençoe a cada um dos teus servos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus.